O que esperar de 2021? Eu sou a Marcela Merle, psicóloga e terapeuta corporal, e o vídeo de hoje é sobre isto. Vem comigo! Muito esperamos de 2020 e muito daquilo que planejamos não aconteceu. E eu aprendi com ele diversas coisas e enumerei algumas aqui para compartilhar com vocês. Viver um dia por vez. Gente, isso é algo que na teoria muito se fala, nas práticas meditativas e de mindfulness, mas colocar isso em prática exige um grande aprendizado da nossa parte, porque a maior parte do tempo a gente está vivendo ou no passado, lembrando das coisas que já aconteceram, ou pensando nas coisas que a gente tem para fazer. Então, viver um dia por vez, estar no aqui e agora, eu acho que foi, eu até coloquei como primeiro da lista, porque foi o primeiro e o maior aprendizado, não só para mim, mas para muitas pessoas com quem eu tive a oportunidade de trabalhar este ano. Diminuir expectativas. Esse se junta com o primeiro e com os outros que vêm, porque a gente vai criando expectativas na nossa cabeça de coisas que a gente nunca vai viver. Isso traz um gasto energético, um desgaste emocional muito grande para a nossa vida. E eu não digo zerar expectativas porque eu não acredito que isso seja possível, mas diminuir as expectativas olhando para aquilo que a gente está vivendo, baseada em fatos. O poder de uma palavra. Gente, como isso foi importante agora em 2020. Ouvir palavras de apoio, nem que fosse para falar, olha, conta comigo, eu estou aqui, eu estou te vendo, mesmo que fosse por mensagem ou por um áudio no celular, já que a gente não podia estar presente. Isso fez diferença na minha vida e na vida de outras pessoas. Então, a gente poder cultivar isso, né? Falar para as pessoas algo que seja colaborativo para a vida delas e para a nossa. Valorizar o carinho das pessoas, mesmo sem a possibilidade do abraço. O quanto foi importante saber que tinham pessoas torcendo pela gente, nos apoiando da maneira que era possível, dentro da realidade. E com isso minimizando as cobranças de que aquela pessoa tivesse que estar presente o tempo inteiro com a gente. Mas saber que a energia dela, né, o pensamento dela colabora conosco, isso é gratificante no mínimo. Administrar a ansiedade e o tédio. Como foi isso para vocês? Aprender a administrar a ansiedade e o tédio. Isso foi uma das coisas que eu mais ouvi clinicando, atendendo meus clientes. Às vezes a dificuldade de lidar com o tédio, a dificuldade de lidar com a ansiedade e o quanto é importante a gente ter o autoconhecimento para saber o que a gente gosta e o que a gente poderia fazer nessa situação para não ficar o tempo inteiro alimentando tanto a ansiedade quanto o tédio. Elas em menor escala até faz parte da vida, né? A gente ficar ansioso para fazer algo diferente, a gente se sentir um pouco entediado num dia que a gente não tem tanta coisa para fazer e até mesmo observar essas emoções e saber que, né, numa era que a gente se fala muito do fazer e que tinha pouco espaço para o ser, traz a possibilidade da gente entrar em contato com a nossa essência, com quem nós somos. E isso também é um exercício diário que pouco tem sido valorizado e que eu acredito que com tudo que nós vivemos agora, ganhou um espaço maior para a gente poder ter esses momentos de não precisar estar ocupado fazendo alguma coisa e a gente poder ficar em paz com quem a gente é. Outro aprendizado, rir de coisas simples. Às vezes a gente fica tão preocupado, tão apegado em outras coisas que a gente deixa essas coisas passarem. Até lavar louça como passatempo, eu fiz e tô rindo aqui de mim porque eu jamais imaginei que lavar louça ia virar um passatempo ou cuidar de alguma outra parte da casa. Assim como muitas vezes até orientei clientes para se movimentar um pouco, para ficar um pouco em pé, para poder fazer algo, né, descobrir algo na própria casa, dar conta das emoções que às vezes vinham com muita força. Estar na companhia das pessoas que moram com a gente, no meu caso da minha filha, nos intervalos, poder fazer as refeições com ela, conversar, enfim, ter esse momento de troca que no dia a dia, né, saindo para trabalhar todos os dias, a gente tinha só a noite e durante o dia a gente conseguiu criar esses espaços para estar juntas e isso fez toda a diferença.
Poder dormir 10 minutos a mais, ficar 10 minutos a mais na cama, que delícia, gente. Parece que é tão pouco, mas que para um dia que você está cansada, que você às vezes não dormiu bem, faz muita diferença. Eu estou falando de tudo fazer diferença porque todos esses itens, de fato, me ajudaram muito a lidar com todo esse período. E claro que eu não podia deixar de colocar do conectar-me com a espiritualidade, que a espiritualidade faz parte da minha vida. Eu coloco dessa forma porque eu não falo de uma crença, de uma religião, mas de me conectar com Deus, com o eu superior, com o universo, aí da forma como você costuma nomear. Porque a fé, em alguns momentos, foi o que deu força para mim e para outras pessoas que eu estava mais próxima, a continuar seguindo em frente e fazendo o seu melhor, fazendo a sua parte. E falar que não esperamos nada de 2021, que o ideal não é ter expectativas, isso é bonito demais, mas na vida real não é bem assim que funciona, vamos falar a verdade, né? E espero aqui no sentido de esperança, e a minha esperança é de que possamos usar os aprendizados de 2020. Então, a ser mais pacientes e generosos conosco e com os outros, porque diversas vezes a gente recebe críticas ou faz críticas, seja para a gente ou para aquilo que o outro está fazendo, e que não tem a menor necessidade. E é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, né? Seja generoso com você, acolha aquilo que você está sentindo, acolha quem você pode ser naquele momento, porque tudo isso muda. Outro ponto, né, que é perceber a importância do conhecimento. Quando a gente se conhece, a gente consegue perceber o incômodo surgindo, seja ansiedade ou tédio, como eu citei antes, seja algum outro sentimento ou outra emoção, e o que fazer com isso, e até saber se precisa fazer alguma coisa mesmo com isso, porque às vezes o fato da gente acolher aquilo que a gente está sentindo já é o suficiente para aquela dor ir embora, já é o suficiente para aquele sentimento se desfazer e a gente ter paciência com a gente. Então, o autoconhecimento ele vai trazer inúmeras possibilidades de tornar a nossa vida mais fácil. E acolher quem a gente é. Eu falo muito do acolher também, porque eu acredito muito nessa máxima, de quando a gente acolhe o que a gente sente, a gente para de brigar, a gente consegue mudar aquilo com muito mais tranquilidade e com mais facilidade. Agora, quando a gente está na briga de algo que a gente sente, a gente está alimentando aquele conflito. É como se eu estivesse jogando querosene ou álcool na fogueira, querendo apagar a fogueira com algo que é combustível para ela. E fazer pausas ao longo do dia e respeitar o seu ritmo. Isso também é algo que eu cultivei agora em 2020 e que eu espero manter em 2021, porque é uma das coisas que eu penso, né? A gente às vezes vai na coisa do fazer, do fazer, do fazer, e o nosso corpo não quer isso. Então teve dias que eu programei na hora do almoço fazer uma leitura, assistir uma videoaula, mas eu estava tão cansada e eu simplesmente falava, eu preciso deitar, nem que seja 10 minutos. E colocava o relógio para despertar na hora que eu precisava acordar, fazia um café, me preparava para o período da tarde, porque era importante que eu acolhesse como eu estava me sentindo para eu poder ajudar a dar conta do outro. E aí eu sei que para quem não é psicólogo, né, de repente vai pensar, mas eu não sou psicólogo, eu não dou conta de outras pessoas, dá o tempo inteiro. A gente vive com outras pessoas, ou mesmo para quem mora sozinho, mas tem pai, mãe, irmão, amigos, né? A gente está o tempo inteiro compartilhando a nossa vida e ajudando a cuidar do outro. E quem se permite receber esse cuidado também. Então, a gente poder estar bem com a gente e essas pausas trazem a gente de novo para o eixo. E quando eu penso em pausa, você pode fazer aquilo que é mais agradável para você. Eu às vezes cochilava, às vezes eu meditava, às vezes eu ouvia uma música mais alegre, dependia do que eu observava que eu precisava naquele momento. Então não tem uma fórmula, mas através da autoobservação e do autoconhecimento você consegue descobrir o que vai ser benéfico para você fazer durante essas pausas. E as pausas, elas não precisam ser longas. Às vezes 1 minuto de pausa que você faz uma respiração consciente já é o suficiente para você mudar toda a tua energia e toda a dinâmica do seu dia. O item seguinte é ter pequenos cuidados diários que fazem a diferença. Então, como eu falei das pausas e dei vários exemplos, esses cuidados diários vão de encontro com as pausas, vão de encontro com o autoconhecimento. E aquilo que você faz para você,
que você não espera que o outro faça, porque isso também gera outras questões, mas que não é o nosso foco aqui. Então, quando eu penso em pequenos cuidados, eu gosto de tomar um café depois do almoço. Então, de parar um pouquinho antes, de voltar para o trabalho, fazer o meu café, tomar o meu café fresquinho com calma. Então, são formas que você vai trazer para a sua vida de pequenas coisas. Quando você soma num dia, você fez diversas coisas por você. E que você não precisou de algo imenso para mudar o teu dia. Então, eu estou falando café, mas pode ser o chá, pode ser uma comidinha gostosa que você prepare e não simplesmente faça a comida por fazer, mas coloque afeto nessa comida, né? O que essa comida vai trazer de bom para você? Pode ser, gente, um ovo frito, pode ser um arroz com feijão, mas a energia que você emprega ali faz toda a diferença. E a hora que você sentar para saborear essa comida, né, como eu já disse, saborear, porque não é simplesmente engolir, comer, mas é parar, observar a textura, o gosto dos temperos que você escolheu e realmente nutrir você para além da parte física, mas da parte emocional com essa comida. Cultivar as relações com as pessoas que são importantes na nossa vida. Eu penso que isso é uma das grandes lições, né? E que eu espero manter em 2021, porque o que a gente tem de fato somos nós, a nossa parte racional e emocional, que nos constituem, o nosso corpo físico, então a importância de cuidar dele também. E quando a gente sai da esfera do eu, a gente tem o outro, né? Sem o olhar do outro a gente não existe, o outro não existe sem o nosso olhar. Então cultivar essas relações, aprender a valorizar o que de fato importa e a minimizar coisas que não vão levar a gente para lugar nenhum, ou por muitas vezes ainda vão gerar mais conflitos, desconfortos, brigas, para que a gente possa ir aprendendo a lidar de maneira mais assertiva, mais positiva com quem é importante para a nossa vida. Até porque não dá para esperar a perfeição das pessoas, que nós também não somos perfeitos. Nós também erramos. E somando a isso que eu acabei de falar, é lembrar que todos, sem exceção, estão evoluindo e cada um tem o seu tempo e as suas lições para aprender. Valorizar quem você é diariamente. Não permita nem que você mesmo e nem que outras pessoas detonem quem você é. Lembrando que o outro só dá pra gente aquilo que ele tem para ele mesmo. E você dá para você o que você também tem para dar para os outros. Então, se você faz muito pelo outro, saiba que você tem isso para fazer por si mesmo e para se valorizar, para reconhecer toda a sua trajetória, toda a tua história de vida que fez você chegar onde você está hoje. E saindo sempre do julgamento. Isso é uma coisa que eu costumo falar muito. Porque o julgamento faz com que a gente se desvalorize automaticamente. Coloca aí no comentário algo que você valoriza em você, que você descobriu, ou que você já sabia que estava ali, que você gosta muito. Agradecer por tudo que você tem e recebe diariamente. O exercício da gratidão, gente, abre muitas portas, alivia muitas emoções densas, como raiva, tristeza, ansiedade, tédio. A gente não percebe que a gente já tem tudo que a gente precisa para viver. E poder agradecer por isso, né? De ter um teto, de ter um alimento na mesa, já é algo maravilhoso. E mais do que cultivar o hábito de agradecer, o desafio é ser a própria expressão da gratidão. Que isso é uma sensação que não dá para descrever. Não é todo dia que eu consigo sentir, mas quando vem me toma de um jeito, eu falo que eu sou tomada, sou possuída mesmo por essa energia de ser a expressão da gratidão. E aí, para a gente finalizar, eu te pergunto, o que você quer levar de 2020 e o que você espera de 2021? Coloca aqui nos comentários. Que 2021 seja um ano maravilhoso para todos nós e que a gente possa viver um dia por vez, com gratidão, leveza, levando palavras que vão auxiliar e se abrindo para receber essas palavras também. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Gratidão!